vegetação seca, árvores sem folhas, galhos retorcidos e ausência de verde. É assim que a maioria das pessoas veem a caatinga e acabam por não atribuir a ela toda a sua variedade de espécies e a sua importância para o meio ambiente. Mas essa é uma imagem totalmente errônea. A caatinga possui uma grande variedade de espécies, tanto vegetal quanto animal, sendo grande parte dessas endêmicas, ou seja, que só ocorre neste bioma. Para exemplificar nossa afirmação, fizemos uma visita na Reserva Particular do Patrimônio Natural Serra das Almas. Localizada no sertão nordestino, precisamente a 54 quilômetros do centro do município de Crateús, no Ceará, a reserva foi inaugurada no ano de 2000, a partir da doação das terras por um empresário norte-americano que ganhou muito dinheiro com a cera da carnaúba. Atualmente, a reserva é mantida pela ONG Associação Caatinga, que desenvolve diversas atividades voltadas para a preservação, manutenção e uso sustentável do meio ambiente, com práticas de ecoturismo, educação ambiental, com as comunidades do entorno, estudantes e demais visitantes da reserva. Com 6.146 hectares de extensão, a reserva abriga uma variação expressiva da biodiversidade da caatinga. No último levantamento realizado, foram encontradas 45 espécies de mamíferos, 273 de aves, 44 de répteis e 34 de anfíbios. Já quanto à flora, podem ser encontradas mais de 320 espécies de plantas, distribuídas em 3 distintas formações vegetacionais: a caatinga, com árvores de porte baixo e médio; a mata seca, caracterizada por árvores de porte mais alto e com menor perca das folhas no período da estiagem; e o carrasco, tipo de vegetação que só ocorre nessa região do mundo e é caracterizada pela sua alta densidade e dificuldade de penetração. Ao trilharmos 2 das 3 trilhas da reserva, encontramos diversos aspectos interessantes sobre dispersão, limitação e evolução de espécies, ocasionadas pelas condições naturais que lhes são impostas. A trilha das Arapucas, com aproximadamente 6 km de extensão, é a mais longa. Nela, as árvores de porte médio e de troncos mais grossos da Mata Branca se alternam com o retorcido e emaranhado carrasco. A variação de espécies vegetais é grande, e a todo momento nos deparamos com bons exemplos de dispersão, como é o caso do pente de macaco, uma espécie de vargem que, quando seca, abre-se, soltando sementes que possuem um tipo de véu ao seu redor e dispersam-se a uma distância variável e significativa de acordo com o vento. Outro exemplo são os pássaros e as formigas, que transportam as sementes para longas distâncias e até para o subsolo, aumentando a área de ocorrência de algumas espécies vegetacionais, de acordo com o solo e as demais condições ambientais da região que serão depositadas. Um fato curioso no decorrer dessa trilha foi encontrarmos uma jiboia, uma espécie de serpente não peçonhenta. O ambiente dessa trilha não condiz com o habitat natural dela, que constitui de lugares úmidos como nascentes, córregos e rios, encontrados apenas em outra parte da reserva. A trilha das Arapucas nos leva ao topo da serra, a aproximadamente 739 metros de altura, onde se localiza um mirante, de onde se tem uma bela visão panorâmica da Depressão Sertaneja. Em outro ponto da reserva, visitamos a nascente do riacho Melancia e podemos perceber uma significativa mudança na vegetação. Nessa área, as árvores são de porte arbóreo e possuem mais folhas, fato ocasionado pela existência de uma veia hídrica no local. O córrego que segue dessa nascente também é acompanhado por uma vegetação com tons mais esverdeados durante toda a sua extensão. Chama-se a atenção para a existência de mangueiras nessa área, uma vez que não são espécies naturais da caatinga, elas foram inseridas antropicamente e servem como suporte alimentício para os macacos, bem como protegem a nascente da propagação de outras espécies, pois seu grande porte diminui a incidência de raios solares, fundamentais para a formação de plantas, e as suas folhas, quando em decomposição, liberam uma espécie de substância tóxica para as outras espécies, simbolizando um exemplo de competição de espécies e barreira de dispersão. Seguindo o percurso do riacho, tem-se a Trilha dos Macacos, que leva esse nome por concentrar os macacos prego no período da seca, uma vez que, por conta de margear o curso d'água, possui condições adequadas para a sobrevivência deles durante todo o ano. Com 2 km de extensão, a trilha possui uma boa variação de árvores de grande porte, o que proporciona sombra por quase toda a trilha. Durante a noite, a natureza da caatinga expõe-se em sons,
Corujas e outros pássaros cantam no escuro da mata, enquanto outras espécies saem à procura de alimento, como os preás e a aranha caranguejeira. Apesar do determinismo geográfico e as limitações físicas que a caatinga possui, a sua biodiversidade é consideravelmente extensa e de suma importância para a manutenção do meio ambiente. Sendo assim, o bioma caatinga necessita urgentemente de medidas sociais e governamentais que busquem a sua preservação. A Reserva Particular do Patrimônio Natural Serra das Almas e a Associação Caatinga se mostram como ações imitáveis na preservação de ambientes e na construção de atividades que aproximam a sociedade da natureza de forma consciente e sustentável. Quanto à ciência biogeográfica, faz-se necessário pensar na natureza como palco das alterações causadas pelo homem, tendo assim uma biogeografia que parta de conceitos e temas para a busca pelo entendimento da biodiversidade, correlacionando-os com as ações humanas e a interferência que essas ocasionam no meio ambiente. Uma biogeografia que assuma não somente a busca pelo conhecimento das distribuições e variações vegetais e animais pela Terra, como também se comprometem a analisar as alterações humanas e propor ações que possam minimizar os impactos ambientais ocasionados por essas.